Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um episódio muito especial do podcast Além da Curva, um podcast que eu tô fazendo com muito carinho. Há 6 anos atrás, eu passei o bastão da presidência da Adit para o Caio Calfá, meu grande amigo, e ele agora, recentemente, passou o bastão para o Sérgio Vilas-Boas, depois de 6 anos de uma grande gestão à frente da Adit. E hoje a gente vai bater um papo com ele para fazer uma avaliação, né? Lembrar aí como foi o mandato dele, né? A relação dele com a Adit e todo esse legado que ele está deixando não só para a entidade, mas para o setor imobiliário e para o turístico, né? Caio, muito, muito obrigado, cara. Você sabe da gratidão, do carinho, da amizade que eu tenho por você. E vai ser ótimo aqui bater esse papo contigo. Filipão, o prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande, inclusive, conviver com você, Felipe, desde 2005, quando a gente se conheceu, ou seja, está fazendo 20 anos que a gente se conheceu, até hoje, todos os momentos que a gente tem podido passar junto com você são momentos grandiosos, são momentos muito gratificantes, de muito ensinamento, inclusive do aspecto humano, né? Uma das coisas que eu sempre vou me auto festejar, vamos dizer assim, são os meus amigos, né? Eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? O resto é consequência bom ambiente que a gente cria com as pessoas que envolvem o nosso mundo no dia a dia, seja no trabalho, na família, no lazer, enfim. É um grande prazer, Felipe. Bacana, cara. E a gente está aqui num dia super frio em São Paulo, né? Julho de 2025. E eu sempre me lembro de quando a gente se conheceu. Eu tive a ideia de fazer o evento Nordeste Invest, né? Para linkar os brasileiros aos investidores internacionais do Nordeste. E aí eu fiz uma pesquisa na época, não sei se tinha Google, não sei o que era, na internet, quem eram os principais especialistas brasileiros, consultores em turismo, etc. E apareceu o Caio Calfá, sempre ficava aparecendo o Caio Calfá, né? E aí uma coisa que é interessante é que hoje em dia, 20 anos depois, né, é impressionante como você não só manteve a relevância, né, mas virou quase uma instituição, né, uma pessoa respeitada por todo mundo, que tem vida própria e se manteve atualizado e cada vez mais relevante, né, no seu ramo de atividades. E aí eu queria, Caio, ver se a gente começava aí nosso papo sobre a sua relação com a Adit. Como é que ela começou? O que é que você se lembra assim?
De onde vem essa história? Você já falou que a gente se conheceu há 20 anos atrás, num dia frio também, né? Fui bater no seu escritório, eu estava sem nenhum casaco, morrendo de frio aqui em São Paulo. Mas tenta lembrar aí como foi que começou essa sua relação com a DIT. Então, Felipe, essas coisas eu consigo lembrar. Não consigo lembrar o que eu almocei ontem, mas coisas de 20 anos atrás eu lembro, sim. Pô, lembro até porque foram muito significativos. Eu tinha, naquele momento, 2004, 2005, eu tinha acabado, ou ainda era presidente da LARES, Latin American Real Estate Society, que era uma entidade acadêmica do setor imobiliário e que nós tínhamos fundado em 98. E eu fui o primeiro vice-presidente, depois eu assumi a presidência em 2004 e passei o bastão, ou 2003, se não me engano, e passei o bastão em 2005 para o saudoso Emílio Haddad, falecido já. E era uma entidade única aqui no Brasil que versava, que defendia toda os aspectos acadêmicos do setor imobiliário no mundo inteiro. Então, eu tinha tido experiência, por exemplo, de participar de de um evento na Espanha da equivalente a Lares na Europa, chamava ERIS, European Real Estate Society. E eu tinha visto, que coisa bacana, congregava 20, 30 países dentro do mesmo evento, se bem que era exclusivamente acadêmico. Muito bem, a Lares seguiu o seu caminho, né? Hoje, inclusive, o presidente da Lares é o Hamilton França, nosso amigo Hamilton França, companheiro de Secov, de Arite, e, e essa era a minha experiência institucional naquele momento, 2005. Primeiro, eu fiquei muito gratificado de poder me apresentar numa palestra que você tinha me convidado para o Alagoas Invest. Acho que a primeira ideia era o evento se chamar Alagoas Invest, depois a gente resolveu unificar o Nordeste, né? Por sugestões e tudo mais. É, e, e eu me lembro que naquele dia eu marquei com você um encontro, já em Portugal, para a gente encontrar o resto dos brasileiros dos outros estados do Nordeste. Naquele momento, os estrangeiros estavam entrando a rodo no Nordeste brasileiro, comprando áreas, grandes áreas, em todos os 9 estados do Nordeste. E o talão imobiliário de Lisboa, uma boa parte dele, do talão, eram os imóveis brasileiros, eram os produtos brasileiros que estavam sendo ofertados lá naquela feira. E eu já vinha participando dessa feira desde 2003, né? E como palestrante, como expositor, nós tínhamos um stand junto com uma outra empresa brasileira de venda de imóveis no Nordeste e tal. E, e, e todos os brasileiros se concentravam no mesmo canto do salão ali, né? Felipe, e era muito gostoso, porque a gente ia almoçar junto, jantar junto, se encontrava fora da feira. Ali na feira a gente brigava pelos mesmos clientes, né, entre aspas. Mas fora da feira a gente confraternizava muito com os nossos amigos do Nordeste, dos outros estados. E você foi representando a ADM de Alagoas, né, em 2005, se não me engano. Você era o presidente da ADM de Isso, Alagoas exatamente. e eu era o presidente da Lares. E a gente, por coincidência ou não, por combinação, não lembro muito bem, a gente acabou ficando no mesmo hotel. E a gente ia junto para a feira, voltava junto. E, eu te apresentei muita gente que eu já vinha conhecendo dos anos anteriores, você já conhecia outro tanto.
E assim fomos aproximando, inclusive, do pessoal do Secov. Um ou outro do Secov estavam lá, Romeu Chachado estava lá, Alberto Campilongo. Eu me lembro até que o Eli Vertain participou de um ou dois eventos ali, 2003, 2004, João Crestana depois. Isso. Mas, enfim, esse era o nosso universo brasileiro dentro do Salão Imobiliário de Lisboa. E alguém, num desses jantares, sugeriu mudar o nome do evento para Nordeste Invest. O tenente não foi um português chamado João Madureira, se não me engano. É, ou foi você mesmo, eu não me lembro, Felipe. Surgiu a ideia, por que vai fazer Alagoas de Invest? Vamos fazer Nordeste Invest. E assim foi um grande sucesso, né? Aquele começo era um encanto, né? É, Tava efervescente, né, o negócio, era uma demanda imensa sobre o Nordeste. Ô, Caio, explica para a turma que está nos ouvindo, que não tem a menor ideia disso que a gente está falando, o que era aquele momento que estava acontecendo no Nordeste. muito bem, o câmbio era muito favorável, né? Eu me lembro que naquela época o euro estava até mais, hoje está até mais favorável do que naquela época. É verdade. O euro estava 4, o dólar estava 3, 3,5. Eu me lembro que eu comprava euro a 4 para ir para Portugal. Hoje está até mais favorável, mas o ambiente mundial era de euforia, né? Então tinha dinheiro sobrando no mercado. E o Brasil, por algumas razões, passou a ser a bola da vez, especialmente dos empreendedores portugueses, espanhóis, também italianos e também da Escandinávia. Tinha suecos, noruegueses, eu mesmo prestei consultoria para vários deles. Então, esse era o momento. E esse pessoal vinha para comprar desde um pequeno terreno para fazer uma pequena pousada até uma fazenda para fazer um grande bairro planejado com milhares de casas, milhares de unidades hoteleiras e mais campo de golfe. Naquela época não se falava em parque aquático, parque temático, falava-se em campo de golfe, equitação, marina, enfim, mega projeto. Então tinha empreendedores de todos os tamanhos, né, dentro de uma pousadinha de 24, até um empreendimento que eu me lembro que tinha 26 mil unidades no litoral potiguar. É, Era e impressionante, né, cara? Eu me lembro que tinha David Beckham fazendo propaganda, Antônio Bandeiras, a princesa da Inglaterra, tudo isso no Rio Grande do Norte. eu me lembro que tinha eu sempre usei esse número, uma reportagem na revista Exame, na época, que dava conta que 5% dos europeus que desembarcavam no Nordeste brasileiro já eram proprietários de imóveis no Brasil. Impressionante. Isso é muito grande, né? 5% é muita coisa. Isso foi em 2005, 2006. O mais interessante é que esse período foi intenso, mas durou muito pouco. Durou 5 anos, 5, 6 anos. Em 2008, com aquela crise internacional, a bolha, estouro da bolha, tudo se acabou, né? E no meio disso, a DIT foi surgindo e tomando espaço e ocupando, principalmente porque foi muito bem conduzida por você, Felipe, esses anos todos. Eu sei o trabalho que deve ter dado para você, porque eu, quando peguei a DIT das suas mãos, Felipe, eu já peguei a DIT mais redondinha, mais estruturada, com caixa, se não sobrando, pelo menos um caixa estável, tranquilo. Eu tive o privilégio de ter você do meu lado na condução da DIT. Enfim, tudo isso você não teve.
você foi criando praticamente com a cara e com a coragem, e com o próprio bolso também, muitas vezes, é, e enfrentando todos os problemas que vieram dali para frente, de patrocinadores que não pagaram, enfim, vários problemas que você enfrentou, mudança de curso, né, da economia em função da crise mundial, todas as decisões que você veio a tomar dali para frente, com a ajuda ou não de nós, dos seus companheiros da DIT, foram acertadas, filho. Quer dizer, isso foi exclusivamente mérito seu e dos seus companheiros mais próximos. Na época, o Peixoto te ajudou muito, enfim. E eu acabei me envolvendo na DIT desde o começo, primeiro como interessado em prestar serviços como consultor para esses grupos internacionais. E aí acabei me envolvendo de uma forma na DIT. É o jeito aditiano de ser que a gente acaba absorvendo e adotando e conseguindo transmitir o que é melhor para as outras pessoas também. Ô, Caio, explica para a turma aí um pouco dessa cultura DIT. Você falou o jeito aditiano de ser, né? Como é que é quais são as características da DIT, né? Que se encontra nela, não encontra nas outras entidades, né? O que é que você vê de diferente? Olha, quando futebol, Felipe, a gente é quase isso, né? É quase você torcer para um time de futebol. Né? As pessoas que acabam entrando e conquistando e sendo carimbadas pela DIT, né? Sendo absorvidas pelo clima da DIT, acabam se tornando fanáticas pela DIT, acabam se tornando torcedoras da DIT, né? Como se fosse um clube. Né? E dentro da DIT, com a eficiência que a gente sempre conseguiu transmitir de geração de conteúdo, de conhecimento dentro do setor imobiliário e mais a possibilitação de ambientes que proporcionem o networking. Mais do que criar um networking, a gente cria o ambiente que proporciona o networking. Então, desde uma missão técnica até simplesmente um coffee break de um evento nosso, é sempre muito intenso. As pessoas não esquecem as viagens. Né? Ontem eu fiquei acompanhando a apresentação da viagem para a China e fiquei lamentando não ter ido, né? Porque uma boa parte do tempo as pessoas ficaram falando do relacionamento delas, não ficaram falando tanto, é lógico que ficaram falando da China, né? Dos produtos que eles visitaram, mas eles deram um destaque todo especial ao relacionamento. A gente sabe É, que viagem quebra o gelo, né? A gente quebra o perfeito. gelo da viagem. Você pode estar viajando com quem for. O presidente dos Estados Unidos, se viaja junto, quebra o gelo. Dali a pouco vocês estão batendo papo e tal. Mas as viagens da ADIT proporcionam isso com uma intensidade muito grande. Eu sempre digo que as missões técnicas, as visitas técnicas, né, são as melhores iniciativas já dito. A amizade fica para o resto da vida, né, a gente vira meio que colegial novamente, mas É, é muito legal. isso aí, bacana. Então, E Caio, eu não conheço, você sabe que eu participo de outras entidades, então eu não conheço nenhuma entidade que proporcione isso. Inclusive, pessoas que são meus companheiros nessas outras entidades, quando assistem um evento da DIT, vêm falar para mim: "E como é que a gente não consegue produzir esse tipo de ambiente nos nossos eventos? Por que a gente não. O que vocês têm de tão especial?" Né? Já ouvi muito isso
das outras entidades que eu participo. É isso aí. Eu sempre digo que a estratégia qual é? A pessoa vem pela utilidade, ou seja, vem para fazer negócio, para aprender, mas fica pela amizade, né? É isso. É uma rede de relacionamento que acaba gerando muito negócio, né? A amizade, a confiança, É, ela gera negócio. tudo acaba acontecendo em volta disso. Muito legal. Caio, me fala agora um pouco assim sobre as fases da DIT, né? Assim, tudo que você acompanhou, você estava lá desde o início. Qual foi a DIT que do início comparado com a DIT que você pegou, comparado com a DIT que você está entregando hoje? Tem uma coisa que você conseguiu implantar na DIT desde o começo, que a gente conseguiu manter. Isso já é uma grande vitória, já é uma grande conquista, né? Você conseguir manter aquele espírito de DIT. Lá no começo, a DIT Nordeste, a nossa estrutura era diferente, é uma estrutura com 9 vice-presidentes, cada um de um estado do Nordeste. A gente fazia um grande evento por ano, mas fazia alguns eventos deliciosos durante o ano para os associados, em locais onde a gente não tinha feito o Nordeste Investe ainda. Eu como adorava aqueles eventos pequenos que a gente levava, pequenos, mas levava 100 pessoas, 80 pessoas, 70 pessoas, não era tão pequeno assim, mas pequeno em relação ao Nordeste Invest, que levava 1.000 pessoas, ou até mais. Então, esse, a gente conseguiu, depois da gente ter nacionalizado a entidade de 2010, 2011, através do seu comando, a gente, primeiro, que transformou uma entidade nordestina numa entidade nacional. E segundo, que nós abrangemos outros temas do setor imobiliário que não somente o tema imobiliário turístico. Foram duas decisões extremamente acertadas, mas corajosas, muito corajosas, especialmente porque a hora que nós passamos a ser nacional e passamos a abrigar os outros assuntos imobiliários, a gente passou a enfrentar a concorrência de todos os outros, as outras entidades que faziam a mesma coisa, ou que queriam fazer a mesma coisa. E enquanto, como entidade imobiliária turística, nós éramos o único no Brasil que atuava naquela área. Eu sempre atuei nessa área, você sabe disso, né, Felipe? Isso. O imobiliário turístico. Tanto é que muita gente que não me conhece com muita profundidade, se é do setor imobiliário, me considera setor turístico. E se é do setor turístico, me considera do setor imobiliário. E é uma característica, né, que a gente veio desenvolvendo e a gente também teve essa imagem do setor. Então, as entidades que eram do setor imobiliário consideravam a gente uma entidade do setor turístico, até porque a gente tinha redes hoteleiras e tal como associado. E as entidades do setor turístico consideravam a gente do setor imobiliário, que nós tínhamos loteadores, incorporadores, imobiliárias, enfim. Isso, eu acho que aí foi a grande força que nós tivemos. Quer dizer, nós conseguimos uma posição dentro das entidades do setor no Brasil de encaixe ali no meio dos dois setores, mas na hora que você toma todo o universo imobiliário e todo o universo turístico, nós estamos falando aí de umas 150 atividades econômicas diferentes. E uma parte dessas atividades abrange empresas que foram nossas associadas, que são nossas associadas. Então, foi aí que, quando nós demos a virada, em 2010, 2011,
e você criou os eventos menores, mas mais localizados, do tipo Adit Juris, Complan, o Adit Invest, e o Adit Share depois de alguns anos, 2013, 2012, 2013, o Adit Invest, a gente passou a ser detentores, quer dizer, representantes desse mercado para o universo imobiliário e turístico brasileiro. Eu acho que isso a gente conseguiu manter e foi uma das razões da gente ter ficado tão forte, né, nesses anos todos e crescendo sempre, apesar das crises. A gente viveu nesses 6 anos, Felipe, duas crises grandes, né? Ou melhor, nos 6 anos, uma crise, a crise da pandemia. Mas um pouco antes a gente tinha passado pela crise da recessão econômica no Brasil, que foi terrível, né? 2014 a 2017. E eu assumi em 2019 e já em 21 já peguei a pandemia. Mas isso não atrapalhou em nada o nosso crescimento, não. Apesar, porque as bases eram sólidas, né? Que são essas que eu citei para você. As bases eram sólidas. Ô, Caio, quais são as diferenças, assim? Você mencionou por alto aí, mas o que é que tem de diferente, assim? Eu estou pensando o seguinte, alguém que conduz uma entidade, né, que esteja ouvindo a gente, quais são os conselhos, quais são as lições que a DIT pode ensinar, né, sobre como é que uma entidade que nasceu em Maceió e até hoje é sediada em Maceió, conseguiu ter abrangência não só nacional como internacional, né? A gente tem inúmeras ações internacionais, a gente meio que liga o mundo ao Brasil aí, trazendo as melhores práticas, muitas missões, palestras, tudo isso, e a gente chegou a ter assessoria de imprensa em 4 países, né? Se você consegue destilar assim, dizer, ó, se eu fosse presidente de uma outra entidade, eu, eu, eu pensaria em tais medidas assim. Felipe, eu acho que tudo isso, quer dizer, esses, essas vivências que a gente passou, né, esses momentos delicados, momentos difíceis que a gente passou, serviram para a gente ter uma visão maior do mercado. Eu acho que essa foi talvez o maior mérito da DIT, através de você, depois através de mim, e agora começou com o César, da gente conseguir ter uma visão completa e isenta, acho que a palavra correta é essa, isenta de como uma entidade do setor imobiliário pode crescer de forma sustentável. Então, eu vejo algumas entidades que eles são muito concentrados naquele mundinho deles. Aliás, a maior parte das entidades que eu conheço são assim, né? São muito concentrados naquele universo pequeno deles. Enquanto a DIT não, a DIT está sempre aberta exatamente para expandir para dentro e para fora do Brasil, como você falou bem agora. Então, nós estamos hoje com representações fora do Brasil, muito por causa dessa capacidade que a DIT tem, ou que nós temos dentro da DIT, de isenção em relação a pequenos grupos ou ao mercado muito localizado. Nós temos uma amplitude de visão muito grande e essas missões técnicas nos proporcionam cada vez mais isso, né? Os cursos, os webinars, os materiais didáticos que a gente vem desenvolvendo, de melhores práticas, livros e tudo mais, tudo isso
corrobora com uma necessidade cada vez maior de absorver ensinamentos, né, de absorver informações do mundo inteiro e passar para os nossos associados ou para o mercado tudo aquilo que a gente aprendeu, concluiu e consegue transmitir de forma bem eficiente, né, com as viagens, com os cursos. Eu acho que é isso, Felipe. Bacana. Então, Caio, É um pouco difícil de explicar, mas tem que viver, né? Caio, você passou 6 anos à frente da DIT, né? O que é que você se orgulha, assim, quais foram as maiores contribuições, né? Uma coisa que eu fiz uma homenagem para você, né, na solenidade de posse do Sérgio, né, dizendo, olha, o Caio está entregando aqui a DIT muito maior, mais forte, melhor do que quando eu entreguei para ele, né, para você. Então, assim, ou seja, a DIT, ela não só continuou, né, a ter relevância, mas ela aumentou a relevância. Em vários sentidos, ela hoje é uma outra entidade, né? Explica para a gente aí quais foram as contribuições que você fez, que você se orgulha, como era a DIT e como é que ela é hoje. Fala um pouquinho desse período teu aí à frente. olha, Felipe, eu tive, quando eu entrei, primeiro que eu recebi de novo, repetindo, a entidade bem enxuta, bem redondinha da sua mão, né? Quer dizer, eu quase que tive que só dar uma continuidade ao trabalho que você já vinha fazer. Mas aí, onde foi a virada da gente ter acelerado, né, esse crescimento? Eu acho que o maior mérito que nós tivemos nesses 6 anos foi conseguir essa aceleração. Nós aceleramos, apesar da crise, apesar da pandemia. Porque a pandemia, o mercado encolheu na pandemia, né? Mundial, né? Encolheu na pandemia. E a gente não, a gente continuou crescendo menos, mas cresceu bastante durante a pandemia também. Então, o segundo ponto foi a equipe, né? O Martim é uma figura central nesse crescimento. O Martim e quem está ao lado do Martim também, todo o grupo. É impressionante, eu citei também nessa mesma cerimônia de posse, eu citei a capacidade de Maceió como fabricante de talentos, né? Do estado de Alagoas como capacidade que tem de fabricar talentos, porque cada novo colaborador que a gente tem é um talento em si. São meninos ótimos, fortes, dedicados, vestem a camisa, têm muita criatividade, têm muita determinação, enfim, pessoas ótimas, né? E isso também foi nós tivemos a capacidade de absorver e conseguir com esse material humano, com essa inteligência, produzir bons trabalhos. Eu falei, Felipe, praticamente todos os dias do meu mandato como artigo. Praticamente tirando sábado e domingo, às vezes no sábado, no fim de semana, mas praticamente eu conversei todos os dias com o Martim. O Martim tem uma capacidade inata de enxergar o problema antecipadamente, apresentar 3 ou 4 soluções e apontar aquele que ele prefere, a solução que ele prefere. E normalmente ele está certo. Então foi muito gratificante a gente antecipar os problemas que iriam acontecer e conseguir já apontar uma solução antes de ele acontecer, ou logo em seguida ao momento dele ter acontecido. Isso fez com que a gente reagisse muito rápido aos nossos problemas, apontasse soluções sempre, e as soluções
bem ou mal, foram muito boas, muito boas. Tivemos um corpo de conselheiros de primeira linha, quer dizer, tinham várias pessoas ali, eram presidentes de outras entidades, eram diretores de outras entidades, eram companheiros nossos da ADIT de muito tempo, que tinham o nosso espírito da ADIT. Então, o corpo de conselheiros muito forte, embora não tenha precisado usar muito, né, o nosso corpo de conselheiros. A nossa pequena diretoria, né, você, o Sérgio, o Martim e o Rony, muito atuante, muito colaborativa, com decisões muito acertadas. Então, tudo isso deu o respaldo que eu precisava para, de repente, a gente voar um pouco. E com o caixa um pouco mais folgado, Felipe, a gente conseguiu voar um pouco. E criamos mais aqueles dois novos eventos, o Adit Arc e o Imolbitur, que, embora sejam novos, eles ainda são deficitários, você sabe disso. Os dois estão fazendo 4 anos, né, de existência, e o caixa folgado nos permitiu isso. Ué, vamos continuar insistindo, até porque todo mundo gostou, todos gostaram desses eventos. Acontece que, como eles são novos ainda, não tinham deslanchado. Caio, E deixa eu fazer uma pergunta para você sobre o futuro, né? Você entregou agora a DIT para o Sérgio Vilas Boas, tá? Então, você permanece como conselheiro, né? Eu e você somos do conselho, eu nem lembro o nome do conselho, né? Mas é um conselho dos ex-presidentes. Mas como é que você enxerga a DIT, assim? Se você olhar daqui a 10 anos, 20 anos no futuro, a gente nunca conversou sobre isso, né? O que você enxerga, assim? É óbvio que a gente entende que vai estar maior, melhor, mas você consegue enxergar qual é o futuro dela? eu tenho dúvidas, Felipe, eu tenho dúvidas. Eu sempre me pergunto isso. É uma belíssima pergunta que você faz. Eu me faço essa pergunta sempre. Vamos crescer ou vamos ficar como está? Né? Vamos crescer organicamente ou vamos acelerar? Ou vamos crescer? Os eventos que hoje são para 700 pessoas, vamos para 1.000? Vamos para 1.500? Ou vamos deixar assim com 700? A minha primeira reação, Felipe, a minha primeira indicação é de manter um crescimento orgânico como nós vimos fazendo até agora. Não acelerar demais, mas também não deixar, através de algumas atitudes, a gente perder público. Né? Como a gente tomou algumas atitudes nesses últimos eventos desse ano, que fizeram a gente diminuir um pouco o tamanho dos nossos eventos, especialmente com a DIT-Share, né, que nós fizemos agora 2 semanas atrás lá em Foz do Iguaçu, por causa daquelas medidas novas que nós tomamos de cobrar uma taxa inicial mesmo de associados para participarem dos eventos, coisa que não era cobrado até agora. Eu acho que a DIT deveria crescer de uma forma sustentável, mas organicamente, não com muita velocidade, não com muita intensidade, mas a gente precisaria buscar, na minha opinião, novos nichos de mercado que a gente não abrange ainda. Como a gente foi buscar o setor de arquitetura, que não era nosso associado, através do ADIT-ARC, e ano a ano a gente vem conquistando novos escritórios de arquitetura e de urbanismo, a gente pode buscar outros associados do tipo corretores de imóveis. Né? A gente viu esse evento CIMI 360 que aconteceu ano passado aqui em São Paulo e conseguiu trazer para cá 7.000 pessoas nesse evento.
que a gente pode também, de repente, pegar um nicho, uma parte desse mercado, nicho de diretoria para cima, digamos assim, com uma parte desse mercado de venda de imóveis também. Então, eu penso assim, a gente continuar criando mais um ou outro novo evento dentro da DIT, para buscar novos associados dentro de áreas que a gente ainda não tem, incorporadores é uma outra área que a gente pode desenvolver, né, que está sobrando, né, que o mercado tem uma quantidade de empresas de incorporação imobiliária imensa pelo Brasil inteiro, que não são nossos associados, muitos deles nem conhecem a gente, né? Eu acho que Verdade. dá para ir buscar os incorporadores, os corretores, ou melhor, as imobiliárias, e continuar crescendo de forma orgânica. Legal. Ô, Caio, uma pergunta, a outra pergunta é sobre mudança, tá? O que é que você acha que tem que mudar na DIT, né? Você tem algo que você acha que é alguma correção de rumo, algo que não deu tempo de fazer, com eu, você não conseguimos, ou alguma mudança nos tempos, ou algo que a gente precise nos adaptar, porque é aquela história, né? A entidade está indo bem, a entidade tem tido sucesso, mas parte desse sucesso foi a capacidade de se adaptar a um mundo novo, né? Temos algum passo como esse que precisa ser feito? Eu falo muito por mim, Felipe, quer dizer, pela minha visão, uma posição que eu propus nova, que eu poderia assumir daqui para frente, embora fazendo parte do Conselho de Ex-Presidentes, é a de relações institucionais. Então, o Brasil tem uma quantidade de instituições brutal, e algumas dessas instituições são muito boas. E a gente teve uma pequena experiência com a DIT Arte, né, de ter criado o evento em parceria com a ASBEA, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura. A gente tem uma parceria já de muito tempo com o Secov, até pela minha posição lá no Secov, por ser ainda vice-presidente do Secov há 15 anos, e também por tabela com a Fiat Brasil e com a Abrainc. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se aprofundar nas relações institucionais, a gente vai conquistar um universo novo que ainda não temos. Por exemplo, os grandes incorporadores, por exemplo, nas grandes imobiliárias, por exemplo, lá fora, né, em órgãos internacionais. Então, essas relações institucionais podem nos proporcionar esse mundo novo que a gente ainda não atingiu, Legal. Caio, dentro e fora do Brasil. sobre essa questão de atuação política institucional, né, a DIT ela tomou uma decisão alguns anos atrás de focar mais em educação e business, né, networking, né, e tirou um pouco o pé da parte de advocacy, de relacionamento institucional, que você aos poucos foi, né, começando a atuar, né, novamente. Conta pra gente a atuação que você teve aí, né, como é que a DIT tem voltado a participar desse cenário, né, de representatividade institucional, né, tem várias medidas aí que você participou, que você é, teve envolvimento. Conta para a gente aí o que é que a DIT tem feito nessa seara. Por menos que a gente queira, Felipe, a gente acaba se envolvendo nas questões políticas do país, né? Não tem como, por menos que a gente queira, até porque os nossos associados cobram isso da gente. Eu fui muito cobrado por associados nesses 6 anos de ações que a gente poderia ter tomado se tivesse um envolvimento político maior e legislativo maior, vamos dizer assim, e não tomamos exatamente por termos essa característica de deixar essa parte com as entidades mais ligadas com a questão política e legislativa do país.
Então, por menos que a gente queira participar, a gente acaba participando quando a gente cria um projeto de lei, quando a gente participa de um, da criação, do planejamento de alguma ação que vai impactar diretamente no mercado. Agora mesmo nós estamos vivendo uma questão dentro do Conselho Nacional de Turismo que envolve uma participação nossa da DIT, e é uma questão delicada para o mercado, que é a locação por temporada, né? Então, nós temos associados tanto hoteleiros quanto de plataformas de locação por temporada, e a gente precisa tomar uma decisão de adotar uma posição que seja favorável aos dois ou que não seja desfavorável a nenhum dos dois. E é difícil, mas a gente acaba se envolvendo por necessidade, Felipe, né? Então, quando eu falo em relações institucionais, muitas vezes eu estou falando em relação entre entidades, e não só relação político-empresarial, mas entre entidades. A nossa relação, por exemplo, com uma entidade portuguesa de desenvolvimento imobiliário e que a gente pode, de repente, receber uma delegação de Portugal que vem para o Brasil para conhecer Nova, ou de repente pode começar uma nova demanda de empreendedores portugueses e espanhóis entrando no Brasil para comprar áreas no Brasil. Então, essas relações institucionais favorecem muito esse tipo de coisa. Nós recebemos, há pouco tempo atrás, esse ano ainda, uma delegação do mercado imobiliário do Peru. Né? Você mesmo, se não me engano, participou de uma apresentação deles. Né? Isso. Isso é fundamental, Felipe. Primeiro, para a gente absorver muita coisa que eles fazem e a gente não. E é o que eu, quando fui presidente da Lares lá atrás, eu falava muito isso. A Lares era uma entidade latino-americana e ela não conseguia sair do Brasil, ela não conseguia sair, aliás, de São Paulo, não conseguia sair dos muros da USP, mais ainda. E a gente aprendia muito com os colombianos, com os argentinos, com os chilenos. Eu acho que é isso, Felipe, essa necessidade da gente aprender. Quando a gente, por exemplo, foi fazer a missão técnica na Argentina no ano passado, trabalhos planejados na Argentina, todo mundo ficou encantado. A gente não tinha a menor ideia do que a gente ia encontrar ali. Eu acabei não indo, mas eu ouvi depoimentos de quem foi, né? Apresentações de quem foi. E se a gente tivesse uma ligação maior com as entidades lá da Argentina, a gente teria, talvez antes, já tomado já adotado essa necessidade de ir buscar informações, de oferecer para o nosso associado essas informações que a gente vem oferecendo nas outras missões técnicas. Então, essa ligação agora com o LIDE, lá na China, foi espetacular, foi espetacular. É uma relação institucional. Então, é disso que eu estou falando, Felipe, para a gente não se perder dentro de casa, dentro da nossa cozinha, mas olhar lá para fora, ou lá para fora da nossa entidade e tentar absorver novas experiências. Perfeito. Caio, não dá para a gente terminar aqui sem a gente falar sobre o setor de multipropriedade, né? A DIT representa vários setores, né? Você é um cara que é uma daqueles raras pessoas que entendem de imobiliário e de turístico, né? Você começou a vida no imobiliário, depois começou a ter uma atuação forte em turístico também, e teve um setor especificamente, né, que nasceu ali, né, a DIT, hoje é a entidade que representa esse setor, que é o de multipropriedade, time sharing, que explodiu no Brasil. Você faz uma pesquisa anual, né, mostrando o tamanho desse setor. É um setor muitas vezes incompreendido, passou por alguns choques recentemente, por outro lado, ele veio para ficar,
né? Porque ele deu acesso à classe média e está tendo acesso a empreendimentos espetaculares. E antigamente a gente só tinha os lançamentos dos projetos, né? E hoje não, a gente já tem dezenas, talvez 100 empreendimentos prontos, não sei, você que sabe melhor do que eu. Como é que você vê o futuro desse setor? Quais são os obstáculos que eles ainda têm que superar para realmente se consolidar no Brasil? E assim, quem está nos ouvindo, que tem interesse, curiosidade sobre ele, o que é que você pode aconselhar a respeito? A multipropriedade, ela vem recebendo, a cada ano que passa, a gente vem concluindo que ela tem ficado, ela tem amadurecido, né? Devagarzinho, bem ou mal. A própria multipropriedade passou por duas crises, né? Pela crise da pandemia e antes disso, pela recessão econômica, e apesar disso, ela foi resiliente, ela foi, o pessoal foi bastante criativo, né, para conseguir passar esses períodos e crescendo. Nesses últimos anos, a gente percebeu que outros nichos de mercado adotaram a multipropriedade, né? Por exemplo, venda de casas de alto padrão, que vende também uma fração de um helicóptero, uma fração de um barco, uma fração de um avião, e o cara compra uma fração de uma casa. Isso é uma multipropriedade também, é um outro modelo, um outro nicho de mercado dentro do universo da multipropriedade. Venda de casas de alto padrão no litoral cearense para praticantes de kitesurf. Venda de casas ou de apartamentos em Balneário Camboriú, fracionados entre várias pessoas de alto padrão, de altíssimo padrão. De repente você pega um Kempinski lá em Canela, vendendo a R$ 100.000 o metro quadrado de um produto super sofisticado, daquele que pretende ser talvez o melhor hotel do país. A primeira marca Kempinski na América do Sul, e é uma multipropriedade. Então, todos esses temas, o On Time lá em Gramado, vendendo casa de 400 metros, já para 26 proprietários de alto padrão. Então, de repente, a hora que você começa a concluir que existe um modelo, no ano seguinte aparece alguém contrariando, falando, não, existe mais esse modelo aqui, aquela verdade lá não é absoluta, dá para fazer assim. E a multipropriedade tem que se adaptar a essas situações todas. Então, o universo é muito grande, Felipe, quer dizer, 40 anos, há 40 anos eu atuo nesse mercado imobiliário turístico. A minha empresa faz 30 anos o ano que vem, a gente faz 20, a minha empresa faz 30. E o Secal faz 80 o ano que vem. Nesses anos todos, eu conheci centenas de destinos turísticos no Brasil. E continuo conhecendo. A multipropriedade ela vem desbravando novos destinos, vem cobrindo novos destinos, né? Desconhecidos até de quem mora perto, muitas vezes. Né? Eu mesmo visitei agora no litoral não, à beira de rio, cachoeira, de represa, ali no Paraná, na divisa São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, destinos e empreendimentos fantásticos sendo desenvolvidos nessas áreas para quem? Para quem tem barco. E a multipropriedade entra dentro desse universo também. Não só a multipropriedade, mas também a multipropriedade, né? Empreendimentos, loteamentos, condomínios aeroviários,
com pista de aviação, cada um tem seu avião, tem lá sua casa e casa fracionada, muitas vezes, multipropriedade. Então, isso vem acontecendo, e eu acho que isso vai cada vez se acentuar mais. Na nossa visão, a multipropriedade vai descobrir esses novos espaços para desenvolver. Tudo é segunda habitação. Mas, de uma forma tão diversificada como essa, em nenhum momento da história do turismo brasileiro nós vivemos uma evolução tão grande desse setor imobiliário turístico como agora. Aquilo que a gente via nos anos 50, surgiu o destino tanto. As capitais do Nordeste, todas elas têm uma mistura de primeira e segunda habitação de frente para o mar, né? Maceió, Fortaleza, Recife, Salvador menos. Salvador era difícil você fazer desenvolvimento imobiliário de frente para o mar, né? Agora, recentemente, é que está sendo feito. Mas Natal, nas praias próximas lá de Natal, de repente, a segunda habitação passa a ter isso. Qualquer destino, grande destino aí no Brasil, que tem alguma atração turística, tipo represa, rios, lagoas, cachoeiras, fazendas bonitas, montanhas, e que você pode desenvolver um bairro planejado, você pode, dentro desse bairro, ter hotel, ter multipropriedade, ter marina, ter até Campo de Golfe, né? De uma forma se parou de falar de Campo de Golfe no Brasil nesses últimos anos, mas de vez em quando, a qualquer momento pode retomar também. Bacana. Caio, você teve uma participação muito importante, né, no desenvolvimento da multipropriedade no Brasil. Explica para a gente aí, para a turma que está nos ouvindo, como foi essa participação, seja a Secov, seja a DIT, seja a Caio Calfá Consulting, como é que essa história da multipropriedade se relaciona com a sua história? E com a história das duas entidades também, né, Felipe? Porque as duas entidades foram fundamentais. De um lado, a DIT, pelas suas mãos, criou a DIT lá em 2012, ainda tímido, só falando de timeshare, que era o que havia naquele momento. E, do outro lado, no segundo a DIT-share, que houve lá em Fortaleza, no Beach Park, eu fui procurado por um grupo de empreendedores de Goiás, que estava desenvolvendo uma espécie de flat ali em Caldas Novas e vendendo as unidades para 10 compradores. Cada apartamento para 10 compradores. Só que não havia nenhum respaldo jurídico. Era impossível da pessoa registrar os 10 compradores, a não ser que todos eram associados, eram sócios daquela unidade inteira. Esse era o jeito que eles tinham encontrado. Então, nós tínhamos acabado de passar por um período bem intenso no Secov, na aprovação da CVM, né, da resolução da CVM para condotéis. Então, a gente já estava acostumado a fazer esse tipo de trabalho lá no Secov, criar leis, criar projetos de leis. E foi o que a gente fez. A gente reuniu no Secov. Naquela ocasião, as reuniões eram sempre presenciais, não havia essa tecnologia aqui né? As reuniões eram presenciais e vinha gente do Brasil inteiro se reunir com a gente lá, uma vez por mês, e a gente foi desenvolvendo ao longo de 2, 3 anos, a partir de 2012, 2013, o que veio a ser o projeto de lei
de multipropriedade, que foi totalmente aprovado no Congresso Nacional sem qualquer alteração. Uma ou outra coisinha foi alterada no Congresso Nacional. Em 2018, foi sancionada a Lei 13.777 de 2018, sancionada pelo presidente Temer. Então, foi assim que se criou, a gente conseguiu criar na Vice-Presidência de Assuntos Turísticos e Imobiliários de Secov, a lei de multipropriedade. E, paralelamente, a gente desenvolveu também o Manual de Melhores Práticas para se produzir multipropriedade da forma correta, que foi entregue ao mercado no ano seguinte, 2019, durante a convenção Secov, nós entregamos esse manual de melhores práticas. E, com isso, a gente contribuiu para o crescimento desse mercado pelas duas entidades. A ADIT com os ADIT Share, né? Chegamos ao 13º ADIT Share, agora recentemente na Foz do Iguaçu, e o Secov com a produção da lei e o manual de melhores práticas. Isso deu a estrutura, o arcabouço jurídico necessário, o setor começou a crescer a partir da aprovação da lei de uma forma muito mais intensa do que cresceu antes da aprovação da lei. Até porque o mercado também passou a ser mais conhecido, além de ser mais organizado por causa da lei, por causa da aprovação da lei. Ô, Caio, a gente está chegando aqui ao fim, tá? Eu acho que sim, só para fechar esse assunto da multipropriedade, eu acho que foi espetacular tudo que você fez. Eu acompanhei aquelas reuniões sobre a lei lá da multipropriedade que você conduzia no Secov, né? Teve também a pesquisa anual que você faz para dar números, né? E a consultoria, tudo isso, né? E eu acho que realmente é algo que veio para ficar e acho que é um dos legados aí que você deixa na sua trajetória. Como a gente está terminando agora, eu queria perguntar isso, sobre quais são os legados, assim, os orgulhos que você teve aí, não só na DIT, na sua trajetória, e fala para a gente um pouquinho do que vem do seu coração aí, das coisas que você realmente diz, poxa, que legal ter feito isso. Felipe, não, primeiro, o maior orgulho que eu tenho são os meus amigos, né? Já repetindo aquilo que eu falei no comecinho, eu não consegui fazer amigos, talvez seja uma característica muito forte minha, que eu consigo produzir isso em todas as épocas da minha vida, desde pequeno. O segundo, dentro da área do setor imobiliário turístico, além da multipropriedade, a questão do condotel, que você também acompanhou de perto, e a gente também abordou muito nos nossos eventos da DIT, né? Foram 5 anos ajudando a CVM a criar a resolução que veio a ser a Resolução 602 de 2018. Desde o final de 2013, a gente veio assessorando a CVM e fazendo reuniões também no Secov, às vezes discutindo nos eventos da DIT, os temas todos que vieram a regular esse mercado através da 602 e depois da Instrução 86 de 2022 da CVM. Então, a questão dos condotéis. A gente sabe que isso é importante, Felipe, porque condotel é o jeito brasileiro de fazer hotel. Né? Nós não temos financiamento para hotéis no Brasil, então o mercado imobiliário resolveu produzir hotéis através dessa ferramenta chamada condotéis. E caso isso não fosse feito, essa resolução não tivesse saído a contento, existia um risco muito grande do mercado de condotéis sumir no Brasil. E com isso, o Brasil teria que arrumar uma nova forma de construir hotéis. Eu estou falando hotéis de negócio, né? Mais hotéis de negócio, não resorts, não hotéis de lazer, mas hotéis de negócio.
Então, acho que essa contribuição foi bastante significativa. É lógico que eu sempre que eu fui lá para o Rio fazer as reuniões na CBN, eu ia sempre com 4 advogados, normalmente era o Marcelo Terra, o Rodrigo Bicalho, a Márcia Rezec e um advogado do Secov, que era do setor, de um núcleo que tinha dentro do Secov chamado Comissão de Assuntos Financeiros e Imobiliários, né, que era comandado pelo Rodrigo Luna, que hoje é presidente do Secov, pelo Rodrigo Bicalho, pelo Rodrigo Machado, pelo Sérgio Beleza. Então, tinha um advogado, que chama-se Alexandre Assolini, que é do mercado de capitais, que também ia com a gente lá na CBF. Então, eram 3 advogados do mercado imobiliário, um do mercado de capitais e eu. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente ia para lá discutir ponto por ponto tudo que veio a ser a Resolução 602 da CBE. Então, isso proporcionou ao mercado brasileiro produzir hotéis de uma forma equilibrada, sem matar o produto. Existia um risco muito grande da resolução sair tão rigorosa que mataria o produto, né? Perfeito. Eu Segundo acompanhei. ponto foi o segundo ponto foi a multipropriedade, que foi um caminho parecido, né? Não, embora a gente aí dependeu do Congresso Nacional, mas foi um caminho parecido também. Então, são 2 produtos muito importantes para o setor imobiliário turístico brasileiro, a multipropriedade e o Conotel, e eu acho que a gente deixou um pouquinho, um legado importante aí para o mercado na criação dessas ferramentas que possibilitaram o desenvolvimento desses 2 produtos no mercado. Muito bem, Caio. Sem contar a própria DIT, né, Secov, as inúmeras ações aí que são invisíveis, né, mas que acabam tendo um papel. Caio, infelizmente a gente chegou aqui ao término, meu amigo, mais uma vez aqui de público, parabéns, né, como eu já disse no início, já disse no palco, né, você, além de ter dado uma grande contribuição aí para o mercado brasileiro, como você falou aí, de 2 só, né, foram várias, né, mas na DIT também fez um excelente trabalho, acho que ninguém pode refutar isso. E fala um pouco de você, seu estilo calmo, sereno, maduro, firme quando tem que ser firme, né? Sobre realmente tirar o máximo, extrair o máximo aí da entidade e também tudo que você tem feito aí, né? E como você falou, eu acho que você é uma pessoa de amigos, né? Onde a gente vai, o cara é amigo, todo mundo gosta, todo mundo admira. Então, parabéns, cara. Assim, falando do coração aqui, acho que você tem deixado não só o legado aí para o setor, né, para o mercado, mas para os amigos também. Obrigado. E eu queria saber de você se tem algo mais aí que você queira finalizar aí, complementar nosso papo. Não, obrigado. Só gostaria de finalizar dizendo que, por mais que a gente deixe uma posição na DIT, a DIT não sai da gente, né? Claro. A gente sai, mas simplesmente está mudando de posição, né? Muda de sala. Muda de sala, vai para a sala do lado, que é aquela nossa sala do Conselho Permanente, que tem a mesa do Felipe e a minha, né? Sala virtual. Mas eu me vejo atuando aí na entidade para sempre, Felipe. Quer dizer, enquanto a gente tiver condição de produzir alguma coisa para a entidade e também de absorver aquilo que a entidade nos dá, a gente, eu me vejo atuando na DIT para sempre. Como me vejo também muito atuante no Secov também. Muito bom, Caio. Espero. Vamos fazer muito barulho ainda, né? Vamos fazer. Estou indo para 70 anos daqui a uns dias. Eu, com 60 anos, perdi um pouco a censura. Com 70 anos, vou perder um pouco
a paciência, né? Isso é normal. E com 80 anos talvez não perca a vergonha, mas vamos continuar conduzindo as nossas coisas da forma como a gente vem aprendendo, né? Que o mercado vem ensinando para a gente. Ok, Caio, um grande abraço e tudo de Obrigado, bom para obrigado, você, meu Felipe. amigo. E um grande obrigado aí por tudo que você fez pela gente. Obrigado, eu que Abraço, meu amigo. agradeço. Você é um herói para mim. Valeu, Obrigado. Caio. Um abraço.